Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast A História. Hoje vamos falar de dois assuntos: a Argentina campeã do mundo e a aprovação da PEC da transição. Vamos em ordem, começando com a vitória da Argentina. Foi no sufoco, mas a Argentina voltou a conquistar a Copa do Mundo após 36 anos. No último recital de Messi no torneio, os sul-americanos abriram 2 gols de vantagem na final contra a França, neste domingo, no estádio Lusail, mas acabaram levando o empate na reta final do tempo regulamentar. O camisa 10, que se despediu com chave de ouro dos mundiais, abriu o caminho para o tricampeonato argentino marcando em cobrança de pênalti. Di Maria, que teve grande atuação, fez o segundo. No entanto, Mbappé brilhou no fim, marcando 2 gols e adiou a decisão do título. Na prorrogação, Messi marcou mais um e Mbappé fez o terceiro dele, fazendo a final terminar empatada em 3-3 e levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, os argentinos levaram a melhor e venceram por 4-2, conquistando o tricampeonato mundial. Com a conquista, a Argentina passa a ter 3 títulos mundiais. Os hermanos já haviam conquistado as Copas de 1978 e 1986. O topo da lista ainda é do Brasil, com 5 taças. Tetracampeãs, Alemanha e Itália aparecem na vice-liderança do ranking. Disposta a dar fim ao jejum de quase 4 décadas, a Argentina começou a partida em um ritmo mais intenso que a França e ocupando mais o campo de ataque. Apesar do início de jogo mais truncado, com faltas duras, a seleção sul-americana chegou algumas vezes com perigo, com Di Maria e De Paul, mas acabaram picando nas finalizações. Apesar de ter desperdiçado chances nos primeiros minutos, a Argentina foi dona da partida na primeira etapa e não demorou a abrir o placar. Aos 20 minutos, Di Maria fez boa jogada na linha de fundo e invadiu a área, sendo derrubado por Dembélé. Na cobrança, Messi bateu com categoria para abrir o placar na decisão. O gol de Messi não foi suficiente para uma mudança da França, que mal chegou ao ataque e terminou o primeiro tempo sem nenhuma finalização. Aos 35 minutos, os argentinos deram uma verdadeira aula de contra-ataque. Mac Allister tocou para Messi, que abriu a jogada na direita para Julián Álvares. O camisa 9 devolveu em profundidade para o lateral, que deu um passe açucarado para Di Maria tocar na saída de Lloris e ampliar o placar para 2-0. Com a desvantagem, o técnico Didier Deschamps tentou mudar a postura da França no segundo tempo com algumas alterações. Os europeus até passaram a ter mais a bola e ocupar o campo de ataque, mas tinham dificuldades de criar os espaços. A primeira finalização dos franceses no jogo só veio aos 25 minutos, em chute do Mbappé que passou longe do gol de Martínez. Mesmo sem uma grande atuação, a França conseguiu renascer na partida durante a parte final com a estrela de Mbappé, que não fazia um grande jogo até então. Aos 34 minutos, Kolo Muani invadiu a área e foi derrubado por Otamendi. Na cobrança, o camisa 10 não deu chance para Martínez ao cobrar forte no canto direito. 2 minutos depois, o craque francês voltou a brilhar ao receber bola alçada na área, pegar de primeira para marcar um golaço e deixar tudo igual no placar, adiando a decisão do título. Durante a prorrogação, a Argentina voltou para o jogo e teve as melhores chances dos 15 primeiros minutos, ambas com Lautaro Martínez, mas a zaga acabou conseguindo cortar os chutes do atacante. Na segunda etapa, o predestinado Messi voltou a aparecer. Em bela jogada do ataque argentino, o camisa 10 iniciou tocando para Enzo Fernandes, que soltou para Lautaro Martínez na direita. O atacante chutou firme para a grande defesa de Lloris. No rebote, o craque empurrou para o gol. Quando o título já parecia decidido para a Argentina, a França foi buscar um empate. No fim, Montiel tocou com a mão na bola dentro da área e a arbitragem assinalou o pênalti. Na batida, Mbappé marcou o terceiro dele e levou a final para as penalidades.
Nas cobranças, Mbappé e Colomani fizeram para a França, enquanto Messi, Dybala, Paredes e Montiel marcaram para a Argentina. Coman parou no goleiro Emiliano Martinez, enquanto Tchouaméni bateu para fora, dando o tricampeonato para a Argentina. Parabéns! Agora vamos falar da aprovação em primeiro turno da PEC da transição. O placar de votação do texto base foi de 331 votos favoráveis contra 168. Eram necessários 308 votos para a aprovação do texto que amplia o teto de gastos para pagar no ano que vem as parcelas de R$ 600 do Bolsa Família, com adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. A sessão foi suspensa no fim da noite, durante a análise dos destaques. Sugestões de alteração do texto, a pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira, PP. Ele, e será retomada às 10 horas desta quarta-feira. Segundo aliados de Lira, a decisão de interromper a votação se deu devido ao risco de desidratar ainda mais a versão da PEC que avançou na Câmara. Na manhã desta quarta, o presidente da Câmara se reunirá com lideranças partidárias para tentar ampliar o apoio em torno do texto. Como será a tramitação, por se tratar de uma PEC, há ainda um segundo turno de votação. Como a proposta originária do Senado foi alterada pelo relator, deputado Elmar Nascimento, Unielba, ela passará mais uma vez por análise dos senadores. Depois disso, se aprovada, a PEC é promulgada pelo Congresso Nacional, sem passar pelo presidente da República. Quais foram as alterações feitas até o momento? O prazo de validade da medida para um ano. O texto aprovado no Senado previa 2. O plenário acatou um destaque do PL que retira a citação expressa da equipe de transição do novo governo como fonte indicadora de solicitações de recursos. O projeto ainda redistribui os 19,4 bilhões das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. O texto também abre brecha para que parte do valor fique nas mãos do relator, o senador Marcelo Castro, MDB-PI. O que diz o texto aprovado? Flexibiliza em 145 bilhões o teto de gastos até 2023. Libera 23 bilhões para investimentos fora do teto se houver arrecadação de receitas extraordinárias. As emendas para atender às solicitações das comissões permanentes deverão ser apresentadas pelo relator geral do Orçamento 2023, senador Marcelo Castro. O governo Lula fica obrigado a enviar, até agosto de 2023, uma proposta para substituir ou alterar a regra do teto de gastos. O auxílio gás integra o rol de programas que ficam dispensados de cumprir a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Como ficou a divisão das emendas do orçamento secreto? O valor de 19,4 bilhões era previsto para o ano que vem, mas foi considerado inconstitucional pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Com isso, a PEC realocou os recursos da seguinte maneira: aumenta o limite para emendas individuais impositivas, de pagamento obrigatório, para 2% da receita corrente líquida, para realocar 9,85 bilhões do orçamento secreto. Esses 2% serão divididos em 1,55% do valor para deputados e 0,45% para senadores. Aumenta as emendas de ministérios no valor de 9,85 bilhões no ano que vem, mas caberá ao relator do orçamento fazer as indicações. Como foi a articulação pela PEC? Arthur Lira foi o principal negociador da proposta na Câmara. Com o prazo apertado devido ao recesso legislativo, Lira conseguiu fechar o acordo apenas nesta terça, em uma reunião com parlamentares e o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, PT. Durante a sessão, o Novo, o Republicanos e o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, tentaram adiar a votação. Há, ainda, resistência das bancadas do PSDB e do Cidadania em alguns. E essa história fica por aqui. Quero desejar a todos vocês um Feliz Natal. Aproveite bastante este dia tão especial. Até a próxima.